Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista da série de entrevistas com diretores, diretoras, idealizadores e idealizadoras de festivais e de encontros de fotografia brasileira. Hoje vamos conversar com Heraldo Pérez, que é um carioca que já está em Brasília já há muitos anos, foi para lá com a família dele, com o pai, e em algum momento, há mais ou menos uns 10, 12 anos, ele teve a ideia de fazer um festival de fotografia que tem características muito próprias, evidentemente, e o Heraldo vai falar um pouco sobre essas características do festival e de como é que é fazer um festival de fotografia na capital do Brasil. Acho. Heraldo? Oi, estou aqui. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Então, Ok. a primeira pergunta seria isso. Como é que aconteceu a ideia? Por que você teve a ideia? Como é que você conseguiu botar isso de pé, a primeira edição, que já tem 10 anos? Bom, Conta um Paulo, pouco aí. ok. Primeiro, boa tarde. Agradecer o convite aí de vocês. Para a gente é um prazer sempre poder falar da fotografia, e agradecer a todos que estão envolvidos aí no projeto, porque eu acho que é uma coisa super bacana, na medida que dá, né, esse rosto, essa voz aos festivais que tem no Brasil, né? A gente conhecia isso como uma listagem, mas aquela coisa mais fria de uma relação, de uma publicação. E acho que isso, poder ouvir, poder mostrar e poder falar, né, é bem bacana. Bom, a gente teve, se não me engano, em 2009 ou 2008, em Brasília, uma reunião da rede, quando a gente estava criando a rede de fotógrafos, né, dos produtores da fotografia brasileira. E a gente, nesse período, um pouco antes da reunião da rede, a gente tinha uma discussão aqui em Brasília que a gente queria criar alguma coisa. A gente pensava numa associação, enfim, a gente fez uma série de reuniões com fotógrafos de Brasília, na tentativa de ver como a gente poderia se organizar, de ver o que a gente poderia fomentar e tal. E nesse período veio, coincidentemente, a criação da rede, muitos dos quais que estavam nessa discussão já começaram também a aderir e a entrar na discussão da rede. E foi quando a gente criou o nosso coletivo, que foi o Lente Cultural, coletivo fotográfico, que reuniu naquele período inicial 16 ou 17 fotógrafos, bastante na época, para um coletivo. Estava se começando também essa discussão de coletivos, né? Hoje ele já tem um número bem menor, né? E nesse momento a gente sentiu a necessidade de, olha, pô, Brasília, capital do país, Brasília sempre foi uma vanguarda, né? Ela sempre teve uma liderança, uma expressão em várias áreas das artes, né? Cinema, própria música, aí com o movimento de rock. E a gente fala, pô, aí a gente aqui está Inclusive na sua própria construção, né, Heraldo? Inclusive na sua própria construção, né? Eu estava vendo recente aí esse vídeo do Red Bull aí dos skatistas nas obras de Niemeyer, essa coisa vanguardista do Niemeyer, né? Eles acreditam ao Niemeyer que ele já planejava as rampas antes mesmo de existir o skate. Então, Era um visionário. era um visionário. E Brasília acaba sendo um pouco isso, né? Brasília é aquela cidade que ela ou é amada ou é odiada, né? E na realidade, Brasília, como toda cidade, é feita de pessoas bacanas, pessoas ruins. Em todos os lugares que tem pessoas de todas as formas, né? Mas uma cidade bem legal. E a gente começou a falar, pô, o que a gente pode fazer em termos de fotografia? Existiam já movimentos, né? Aqui já tinham uma ação bem interessante aqui em Brasília, que era feita por uma menina, já vou lembrar já, ela fazia não era bem um festival, mas era uma mostra de fotografia, só que ficava resumido a poucas pessoas, pela própria proporção dela, e não juntava. E aí a gente começou a pensar, olha, uma forma da gente dar uma contribuição, de fomentar para a fotografia e de tentar juntar as pessoas seria pensar um festival. E aí, em 2009, nós fizemos um piloto do festival. A gente buscou uma parceria com o SESC, aqui DF, e a gente já tinha uma ideia que era o seguinte: para a gente não valia a pena fazer um festival no centro de Brasília, onde estão as galerias, os museus. Por quê? Porque ali já tinha coisas acontecendo.
Então a gente pensou, pô, a gente quer fazer um festival que leve a fotografia para a periferia. A nossa periferia aqui tem um nome diferente, que eram as cidades satélites. Agora são regiões administrativas. Mas são periferias como todas as periferias de todas as grandes cidades. Né? Não são favelas, porque aqui tem uma formatação um pouco diferente, mas são regiões pobres, regiões que não têm acesso à cultura, à informação, à educação. Então a gente procurou... E que certamente, desculpe, Sim, e que certamente não estavam, e certamente não estavam nem de longe no planejamento, nem de Lúcio Costa, nem de Oscar Niemeyer, quando pensaram, vamos dizer assim, numa cidade moderna, futurista e inclusiva. Né? Sim, com certeza, porque pelas condições, né, que foram eles participaram de uma proposta para o plano piloto, né, que é a capital, né, que é a famosa o corpo do avião e tal, né? E de certa forma tudo gira em torno disso, né? Esse avião carrega tudo ali. E essas cidades é o que tem no entorno, né? Onde está o real da população de Brasília, vamos dizer assim, né? A massa de trabalhadores, estudantes, onde está também a força cultural dessa cidade. Vem daí também, né? E esse muito parecido com o Brasil em si, né? Muito parecido com o Brasil, sim. Então nós pensamos nisso e aí procuramos eu tinha um colega, foi tudo muito assim, como a gente fez a custo zero. As pessoas sabem como é que isso acontece. Né? Custo zero é tudo nas amizades, é zero mesmo. Então, procurei um colega que foi muito importante para o nosso festival, o Edson Gil. Ele era gerente de um SESC em Ceilândia, que já foi considerada a maior favela do Brasil. Hoje já é uma cidade estruturada, uma grande cidade. Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo colégio eleitoral de Brasília, tem uma força forte. Uma cidade que tem muita cultura, mas uma cidade que não tinha uma galeria, que não tem teatro. O único teatro, a única estrutura cultural que existe lá ainda até hoje é a do SESC. E algumas iniciativas bem pontuais de alguns coletivos e grupos que estão se organizando. Então, nessa época, em 2009, não existia nada. E Brasília, assim, Brasília sempre teve expressão na fotografia, né? Milton Guran, Joaquim Paiva, Paula Simas, André Dussek, o Kazuo Kubo, o próprio um dos fotógrafos fundadores aqui, o Gervásio Batista, enfim, e outros. Claro, Gervásio, morreu com né? quase 100 anos, né? Isso, exatamente. Mas nunca tinha essa articulação que pudesse juntar as coisas, que pudesse levar para lá, trazer e tal. E a gente pensou justamente nisso. Então, a gente realizou, em agosto, pegamos agosto, obviamente, por sempre se celebrar a fotografia, aí, dia 19 de agosto, tal, a gente elegeu, e a gente pensou, e a gente até fez assim um título que até hoje mantém no festival, do mês da fotografia, não que ele porque a gente pensou assim, a gente trazer coisas que fiquem pelo menos um mês nesses locais, né, as exposições e tal. Então, em 2009, a gente fez o primeiro festival, custo zero, no Sesc Ceilândia. E foi super legal para a gente, foi super legal para o Sesc, porque o Sesc conseguiu trazer um público que ele buscava e que não conseguia acessar, entendeu? Um público mais assim, mais diverso, né? Ele tinha Quer dizer, o festival ajudou, de uma certa forma, o SESC furar a sua própria bolha, como a gente tem furar sua própria falado bolha, aqui. isso. Ampliar e diversificar esse público que ele buscava e, de certa forma, não vinha. E a fotografia ela tem esse poder, né? É uma linguagem que ela não requer muito, né? De repente, para você ver uma ópera, se você não tiver uma certa iniciação, não é bem, não é simplista assim, mas só para dar um exemplo, né? Claro, E a fotografia não, ela fala direto, né? Ela é uma linguagem direta, né? Ela sensibiliza direto ao coração, né? Então foi super legal. Até inclusive nós tivemos uma coisa que remete muito. Você vê como as coisas elas vão e vêm, né? Na primeira exposição a gente convidou um colega a gente só procurou quem tinha a exposição pronta, porque a gente não teria condição de imprimir, né? E um colega que o José Luiz Alves, ele é um negro, militante da causa negra, e da religião afro, né? De matriz afro. E ele fez uma exposição, como ele vive dentro dos terreiros, dos centros de religião afro, ele fez uma exposição em cima dessa temática. E assim, a gente montou ela num dia ou 2 dias antes da abertura do festival. E o Gil me ligou desesperado, Heraldo,
vem aqui, a gente precisa conversar e tal. Rapaz, a gente tinha colocado o livro lá de visitação da exposição, mas não estava aberto. Quando eu cheguei lá, tinha um texto enorme de um pastor que ameaçava o SESC, dizendo que se aquela exposição acontecesse no SESC, que as pessoas não iam mais visitar o SESC, isso e aquilo outro, uma coisa assim, uma coisa completamente de um preconceito, Obscurantismo. obscurantismo total. E aí a gente foi conversando, não, isso é fotografia, isso é Pô, discussão. começaram bem, era. É. Agora, o bacana é que o nosso colega, o Gil, que era o diretor, ele é um cara mulato, moreno, né? Enfim, não sei se dá para dizer assim, mas é os termos que a gente usa. E eu acho que aquilo também tocou ele, entendeu? E ele falou Ele assim, não se não, via mas... dessa forma, talvez. Ele falou, não, mas eu vou fazer uma coisa, cara, eu vou bancar essa exposição. E a gente bancou a exposição. Na noite de abertura, a gente levou um grupo de axé afro. E quando os tambores começaram a tocar dentro do auditório, rapaz, todo mundo tremeu e o Gil virou para mim e falou assim, Heraldo, a fotografia está me proporcionando uma coisa que eu jamais imaginava. Então, esse foi o clima do nosso primeiro festival, entendeu? Foi bem Agora, legal. o Heraldo, o pastor apareceu, não? Rapaz, se apareceu, ele não se manifestou. Não se identificou. Não se identificou. Mas, assim, esse livro de assinaturas, de certa forma, ele refletiu um pouco isso. Porque as manifestações continuaram. Porque realmente é uma coisa diferente, né? Uma religião diferente, de pessoas diferentes, de cores diferentes. Não que a gente pode ver que na igreja evangélica tem muitos negros, né? Eu vejo muitos negros, né? Mas essa coisa do afro, né? Das religiões afro. Então, assim, a gente começou, acho que com o pé direito, porque a fotografia já começou criando uma confusão grande. Foi interessante, tanto foi interessante que no ano seguinte o SESC nos procurou para a gente fazer o primeiro e resolveram aportar o valor do primeiro, que foi em 2010. Ô, Heraldo, deixa eu te perguntar, fazer aqui pensei aqui numa coisa que você falou. Vocês começaram super bem, realmente, porque começaram com uma polêmica que não era a intenção inicial, mas a fotografia, inclusive, proporcionando ao próprio autor um momento que ele nunca imaginava. Mas eu estou pensando aqui que é muito interessante que vocês começaram literalmente pela periferia de Brasília, pela periferia racial e pela periferia também religiosa, quer dizer, que são periferias que não são periferias, que não são minorias, né? O Brasil é majoritariamente negro, as religiões de matriz africana, enfim, estão em todos os níveis da sociedade brasileira, e as periferias são cada vez mais centrais quando a gente pensa em cidades, inclusive cidades que foram planejadas para serem, entre aspas, perfeitas e bem humanas. É muito interessante isso. Vocês foram na periferia mesmo, para valer. Fomos na periferia mesmo para valer. Assim, a gente tinha essa intenção, mas não sabia a dimensão disso e como isso aconteceria, inclusive. Inclusive, tem uma passagem, sem desmerecimento nenhum ao SESC, pelo contrário, mas que eu me lembro que era preocupação com o auditório, entendeu? Porque era um puta auditório para 500 lugares, com uma estrutura assim, essa estrutura SESC, maravilhosa, entendeu? E a gente descia a tela principal de projeção. Os fotógrafos nunca tinham visto uma fotografia deles projetada num tamanho daquele, numa qualidade daquela, entendeu? E eu me lembro que na abertura, que a gente convidou esse grupo afro, junto com o grupo afro foram pessoas de todas as, né, vamos chamar dessa periferia que a gente dizia, né? E que o SESC queria atingir, mas tinha um certo receio, porque eu me lembro que ficou assim um pouco, o auditório, como é que vai acontecer, como é que as pessoas estragarem, vandalizarem, mas que nada, foi uma noite perfeita, lotada, mas assim, super bacana, né? Quer dizer, uma entrada dessas pessoas terem acesso às pessoas que moravam ali em torno daquele SESC e que talvez nunca tivessem tido, não a vontade, que vontade sim deveria ter, mas a condição de chegar e participar de um evento que recebesse dessa forma, né? Então, acho que isso foi bem legal. Pô, sensacional. Agora, o Mês da Fotografia em Brasília, que é um festival, apesar de ter também esse nome, Mês da Fotografia, ele tem me corrija se eu estiver errado, mas ele tem uma pegada fotojornalística também, né?
Quer dizer, ele não que privilegie, mas ele tem, vamos Uhum. dizer assim, essa cor muito presente no. Isso Isso, eu imagino que tem a ver com a sua própria carreira na fotografia. exato, é. Quase todos os fotógrafos que estavam envolvidos nesse primeiro momento têm origem do fotojornalismo, né? Eu sou um fotógrafo de fotojornalismo até hoje, continuo na atividade, né? Então a gente teve muito esse lado do fotojornalismo e principalmente da fotografia documental. Se você pegar as nossas exposições nesses anos todos, ela tem muito mais uma característica do documental do que do experimental ou do subjetivo. Não que a gente não tenha tido isso também, entendeu? Mas assim, a pauta era muito mais documental. Tanto é que teve com a gente Nair Benedito, com a exposição dela da mulher, no mês que o tema foi a mulher. Teve já o Bitar, teve com a gente o Firmo, João. o João Bitar, isso. O Firmo, um trabalho documental. O Ripper, trabalho documental. Zé Medeiros, de Mato Grosso. Quer dizer, então, assim, muitos trabalhos com uma pegada bem documental, mas também trabalhos assim experimentais, entendeu? Principalmente nas últimas edições, quando a gente intencionalmente sentindo assim, olha, a gente não pode ficar só numa, a gente tem que abrir, a gente tem que ampliar, né? Então a gente começou a fazer editais. A gente sempre assim, a gente acredita muito nos editais, no edital como uma forma. Porque se há alguma coisa mais democrática, vamos dizer, mais justa no sentido, eu acredito que são os editais. Na medida que você cria uma regra do jogo, você dá transparência a essa regra e aplica, eu acho que isso permite a que todos possam participar, né? Obviamente, se há aquela discussão, nem todo mundo tecnicamente está preparado e tal. Temos que preparar tecnicamente. Isso é uma questão da educação do próprio país, né? Mas acho que o edital é uma Claro. coisa legal. Isso aí, e aí foi legal. Agora, eu vou, se você permitir, não sei se eu vou avançar, Claro. mas se tiver, teve Por algumas favor. características interessantes do festival, que sempre foi um princípio. Um foi esse de levar para as cidades do entorno. Tanto é que a gente começou da Ceilândia. No ano seguinte, o SESC nos propôs, olha, a gente queria ampliar para os outros SESCs. E aí a gente ampliou para SESCs também de periferia. E eles têm um SESC no centro da cidade, no plano piloto. Aí a gente botou também o pé dentro do centro. Por quê? Você veja Quer só, a dizer, gente... o Sesc certificou o sucesso de vocês, claro. Senão eles Exatamente. não teriam proposto. Senão a gente não teria chegado aonde a gente chegou, entendeu? E uma coisa interessante, porque a Ceilândia, quem mora no plano piloto, que não é uma pessoa mais aberta, tem um certo preconceito aí para a Ceilândia, lugar perigoso. E as nossas atividades eram à noite, porque de dia todo mundo trabalhava. Então, assim, a gente teve muita batalha para levar o público do plano piloto para esses lugares. Porque a gente não fazia ações paralelas. Então, se o cara queria ver aquela exposição e aquele debate, o encontro com o autor que a gente fazia, o Era cara lá. tinha que ir lá. E aí ele tinha que vencer a barreira do medo, daquela distância, entendeu? Então, isso foi uma coisa assim bem... Inclusive, a gente levava, quando a gente fazia na programação, entrava alguns workshops e tal, a gente levava para esses lugares, já para forçar um pouco, o cara aqui aí, então aí tem que vir aqui. Mas isso foi legal. Que também não deixa de ser uma função uma das funções talvez mais nobres dos festivais de fotografia é justamente levar um público para experienciar e viver e conviver com uma realidade diferente da sua, né? E isso é uma coisa muito Exato, enriquecedora, né? Se você exato. pensar em Tiradentes, por exemplo, que é uma cidade mínima, Uhum. histórica, que tem praticamente uma rua principal e uma outra subprincipal, Que né? lota, né? Uma Talvez muita cidade que... gente não iria. Exatamente. Então, é interessante você falar isso, porque o festival de fotografia também, como incluindo pessoas não só de dentro do festival com a fotografia, mas pessoas de fora do que a gente chamou de bolha dos festivais Uhum. e daquelas regiões. É, Provavelmente muitas pessoas foram para esses encontros em Ceilândia temerosos que podia dar uma merda. temerosos. É. A E gente hoje em dia chegou, já não são tão temerosos. a gente chegou assim, a pensar, não, nós temos que dar um jeito de facilitar. A gente fez carona solidária,
com uma pouca grana que tinha, alugamos uma van e falava, ó, tal hora está saindo do shopping, uma van que vai para a Ceilândia, quem quiser pegar, vai. Bom, e aí prosseguindo, e aí também a gente viu uma coisa que era interessante, que era botar um pé buscar as escolas para interagir, entendeu? Buscar as escolas para interagir, não só como público de vir às atividades que estavam no SESC, mas também juntamente com um parceiro, não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer, o José Rosa, que tinha aqui o projeto Fotolata em Brasília, um pinhole. Ele tinha um trailer que era um grande pinhole, né? Você entrava no trailer, fechava tudo, tinha uma lente, o trailer se transformava no pinhole. E a gente levou essa oficina dele de iniciação bem para várias escolas, né? Dentro dessa parceria com o SESC. E uma terceira coisa assim que foi legal, que foi a tentativa de fazer uma articulação com o Centro-Oeste. Tanto é que a gente chamava Mês da Fotografia Brasil, Distrito Federal e Centro-Oeste. Então, a gente começou a procurar pessoas dos estados Centro-Oeste, e além de Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, se eu não me engano, em 2012, a gente lançou a primeira exposição coletiva dos fotógrafos do Centro-Oeste. E aí a gente pôs um pé no principal museu de fotografia aqui de artes de Brasília, que eu considero, que é o Museu Nacional da República, que abriu as portas para essa exposição. Então, a gente realizou as edições seguintes a partir de 2012, ou a partir de 2011, posso estar enganado, mas foi 2012, no Museu Nacional, uma grande exposição coletiva. Eu diria assim que a nossa um edital aberto e era assim, uma exposição inclusiva. Era uma curadoria bem inclusiva. No sentido, é uma loucura você ter. Na primeira exposição, acho que foram 100 fotos. Galeria grande, mas meio uma coisa de doido, né? Na segunda, acho que foram 110. Depois a gente tentou segurar em 90. Mas eu acho que assim, é que eu tinha um papel e hoje eu posso ver que esse papel, isso tudo, se foi bom, com todos os acertos e erros, bem ou mal, mas tudo isso fomentou a fotografia em Brasília e no próprio Centro-Oeste. Eu tenho consciência disso, entendeu? Porque nessa coisa que veio da exposição coletiva, cara, a gente tinha uma exposição coletiva que o Wagner Barge era o diretor do museu, ele virava assim, Araldo, só fotografia consegue botar 400, 500 pessoas numa vernissagem, numa abertura de exposição, que as artes plásticas não conseguem. E a coletiva tem essa força, né? Porque cada foto que estava ali é cada pessoa, né? Então, era assim, muito chama legal. Chama o primo, chama a mãe, chama não sei quem, quando você vê, tem 500 pessoas. Era uma coisa super legal. E a gente lançava um catálogo assim bem bacana, que valorizava a fotografia, entendeu? E a partir daí, hoje, o que a gente vê? Vários contatos que a gente estabeleceu com Mato Grosso do Sul, Goiás, vários movimentos de fotografia que surgiram nesses estados. E Brasília, vários movimentos, vários grupos, vários... Brasília, assim, depois... Eu acho que depois... Não depois disso, porque eu não gosto de marcar muito essas coisas. A gente foi definitivo, foi marcante. Não. Acho que junto disso, junto com isso, veio uma coisa bem bacana, entendeu? Que hoje tu tem um movimento grande em Brasília, vários grupos, vários coletivos, vários fotoclubes, e tudo isso veio desse movimento. Surgiram muitos fotógrafos. Não é que surgiram, eles já estavam aí. Eles já existiam, eles estavam A gente só deu a parede, o projetor, o espaço para essa manifestação. Já estavam, né? Aí que a gente constata mais uma vez, né, Heraldo, como é que esses movimentos de mostras, de encontros e de festivais, como são tão importantes, né? Porque às vezes o cara está ali, como você falou, ele já existe como fotógrafo, mas ele está precisando de um empurrãozinho para mostrar o seu trabalho, para se sentir um pouco mais seguro, né? Às vezes não totalmente seguro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que conviver com essa possível insegurança para o resto da vida, mas como isso é importante. Você falou da fotografia do Centro-Oeste, e ainda é uma fotografia, tirando Brasília, evidentemente, por razões óbvias, ainda é uma fotografia pouco conhecida fora dessa região, né? Sim, sim. É muito pouco conhecida,
pouca articulação existia. A gente tem Goiânia, que está 2 horas aqui, cara, que é só você pegar um carro, uma viagem prazerosa, chega lá. Então, até não há esse contato. Ainda, mesmo assim, depois das edições do festival, mesmo assim, a gente ainda sente que poderia ser maior, né? Que essa aproximação poderia ser maior. Poderiam estar acontecendo coisas. A gente estava discutindo muito recente, mas aí teve esse baque de pandemia, algumas coisas que aconteceram, mudança de governo, né? Essa mudança de governo foi muito ruim para a gente, né? Em todos os sentidos, né? Espiritual, político, em todos os sentidos. Nem vamos perder muito tempo para falar nisso, nem vamos tocar nisso, porque não merece, né? Faz tanto mal que não merece. Então, assim, a gente estava pensando em ter uma itinerância do festival, pelo menos pelo Centro-Oeste. A nossa ideia era que a exposição coletiva que a gente faz em Brasília, ela pudesse, depois daqui, itinerar por Goiás, Mato Grosso do Sul. A gente estava quase conseguindo isso em 2018. Aí, por uma questão financeira, não deu. E a gente esperava esse ano conseguir. Mas esse ano, bom, a gente ainda... Quer dizer, a mesma exposição ser mostrada em 4 cidades diferentes. 4 cidades. Porque o edital que a gente abre é para todo o Centro-Oeste. A gente tem uma participação boa. Obviamente que Brasília tem uma participação aí de uns 60%, mas a gente tem uns 40% de fotógrafos do Centro-Oeste. E a coisa é tão interessante que, olha só, na primeira coletiva, o Zé Medeiros, um fotógrafo de Mato Grosso, que eu conheci pelo mês da fotografia. Lá ele realiza que é homônimo do grande Zé Medeiros da Cruzeiro. Isso, exatamente, que é um grande fotógrafo tão quanto. E ele lá realiza uma ação que chama Maratona 24 Horas de Fotografia de Cuiabá, se eu não me engano. Que ele faz esse evento, e essa maratona depois gera uma exposição grande, bacana e tal. Então, ele participou da primeira exposição, veio, depois nos convidou para ir lá conhecer a maratona, a gente foi. Então, quer dizer, a coisa acontecendo de fato, entendeu? E em 2019, em 2018, na nossa última edição, outra característica do nosso festival é que ele é temático. A gente sempre teve um tema. Tanto que você falou da Nair, né? Que o tema era mulher. Foi quando a gente foi mulheres. Nair foi o tema que esse ano foi mulheres. Em 2016 foi a vida, uma celebração da fotografia. Estava aquele clima ruim, depois de Copa, a gente falou, não, cara, a gente tem que chutar essa coisa para cima, e nada melhor do que a vida, né? E foi uma das exposições coletivas mais belas, cara, mais colorida, mais... E 19, a gente tinha uma questão de sustentabilidade, a questão do Centro-Oeste tem muito uma questão com hídrico, né? Agora nós estamos entrando no período da seca. Então, em 2019, o tema foi a água, uma questão de sustentabilidade. Então, a gente discutiu a água através da fotografia. Agora, o tema ele sempre pega uma exposição e a coletiva. Geralmente, a gente faz em torno de 6 exposições. As outras todas são temáticas livres, né? E aí, para você ver, o Zé Medeiros, que participou lá da primeira exposição coletiva, como um fotógrafo do Centro-Oeste, em 2019 ele participou com uma exposição individual belíssima, belíssima, belíssima no SESC. Então, assim, só para dar uma dimensão de como a coisa cresce, né? Como a coisa cresce. Né? Agora, Cuiabá é bem longe de Brasília. Né? Bem longe, 2.000 e pouco, né? 2.000 e poucos quilômetros. Né? Esse país nosso é muito doido, né? Muito doido. Não, mas é mais incrível ainda você estabelecer uma conexão com Cuiabá e com Campo Grande. Eu imagino que seja Campo Grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, exato. Porque, como você falou, Goiânia é perto, Goiás Velho também não é tão longe, né? Mas a gente foi... Cara, Campo Grande e Cuiabá, e eu estou pensando, porque isso é uma coisa que a gente falou antes da gente começar nosso papo aqui, nossa conversa, como é que os festivais, muitas vezes, eles não dialogam entre si. Né? E, às vezes, são festivais que não estão a 1.000 ou 2.000 quilômetros de distância, estão a 300 ou 200. E interessante que, por estar ali quer dizer, Cuiabá está mais para a Amazônia, né? Mato Grosso ali já está na... Tanto é que o Pantanal divide ali, né? O Zé Medeiros começou a abrir uma ponte do Centro-Oeste com o Norte. Entendeu? E a gente estava pensando já uma ideia de ampliar um festival, de fazer um festival que juntasse também Norte, Centro-Oeste com Norte.
que é uma coisa, imagina, né? Eu queria pegar um pouco esse ponto que você coloca da questão dos festivais, da relação entre si, né? Eu tenho uma postura assim bem particular minha, que eu defendo duas coisas. Eu acho que a gente deveria ter uma grande articulação entre os festivais, um grande calendário anual, e também defendo uma coisa que eu já tentei colocar, eu senti uma certa barreira, depois não insisti muito. Eu representei a rede na CNIC, que é lá no Ministério da Cultura e tal. E quando eu estava lá, eu percebi uma coisa seguinte: tem uma coisa que Heraldo, não, só fala o que é a CNIC para quem não sabe. O que quer dizer CNIC? eu não vou saber É um traduzir o órgão termo. importantíssimo. A CNIC é o colegiado que estão representados ali a sociedade civil e o Estado e as empresas que julgam os projetos que são apresentados pela Lei Rouanet. Então, eu estava lá como representante da sociedade civil, por parte da rede, foi uma conquista importantíssima da rede. Né? Importantíssimo. Hoje nós temos uma outra pessoa lá, que é uma colega nossa, eu acho que é a Fatinha, de Belém, que está lá. Esse espaço é uma conquista importantíssima para a rede, para a fotografia. Né? Então, uma coisa, quando eu estava na CNIC, eu comecei a perceber, eram os calendários anuais, que eu não conhecia antes de participar da CNIC. Não conhecia. A Lei Rouanet sempre foi uma coisa mais difícil de acesso. Né? Por exemplo, o nosso festival aconteceu esse período todo, a gente nunca acessou a Lei Rouanet. A gente sempre acessou. Nós temos uma boa lei em Brasília, que chama o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura, que de 2019 para cá, pela questão eleitoral, também sofreu certas coisas, mas está retomando. Então, a gente sempre acessou o FAC e conseguiu realizar. Mas uma coisa que me chamou a atenção na Lei Rouanet, os planos anuais, que geralmente são apresentados pelos grandes setores da cultura, né? Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú Cultural, tal. E aquilo me chamou a atenção, que eu perguntei por que nós, enquanto fotografia, enquanto festival, enquanto movimento, não podemos pensar em alguma coisa assim? Seria uma coisa completamente absurda, seria uma coisa... Comecei a me perguntar assim, porque a gente, pelas nossas características, a gente sempre fez um festival que eu considero um festival barato. Mas um festival, eu me pergunto também, ele precisa ser caro para ele ser um bom festival? Não sei. Óbvio que a questão do recurso não é dele ser caro ou barato, dele ser... É porque quanto mais você tem, mais você pode fazer. E com melhores condições. Mas quando você não tem muito, isso não quer dizer que você não possa fazer bem e que tenha uma condição boa, né? Então, assim, eu fiquei pensando, seria possível, eu acho que passaria dentro, esse pensamento meu passa dentro dessa articulação, entendeu? De como a gente poderia se articular enquanto festivais e, dentro disso, enquanto um calendário possível, anual, e, dentro disso, a possibilidade de se unir de forma cooperada, de forma associada, e, de vez eu aliás, apresentar... desculpa, Só concluindo, e de vez eu apresentar um projeto do mês da fotografia individual lá para a CNIC, eu apresentar um projeto rede, ou, entendeu? Que pudesse apresentar só claro, só um simples calendário já daria uma força enorme para quem estivesse representando a rede lá na CNIC. Só isso, por si só, já daria. Que, aliás, seria uma consequência natural desse movimento que culminou com a rede ter um assento na CNIC. Né? Quer dizer, seria uma coisa natural. É meio que a continuação da articulação, vamos dizer assim. Exato, exato. Eu acho que seria isso, um caminho quase natural disso, né? Um desenrolar disso. Eu acho que isso não é uma coisa que se constrói facilmente, né? Pela diversidade, por essas distâncias que a gente vê, né? Só eu aqui, 2.000 e poucos quilômetros, imagina reunir tudo isso. Mas eu acho que nós estamos num momento aí da rede de uma retomada bacana, né? Eu acho que o pessoal está numa força muito grande, eu tenho acompanhado. Eu, particularmente... Nada como não ter uma mulher no comando. Né? Opa!
A quarentena a gente percebe muito isso, né? Como a mulher no comando efetivamente resolve as coisas, né? Então, assim, eu acho que é legal, eu acho que é um momento bacana da gente colocar essa ideia. O que eu falo, eu não sei se é bem isso assim, mas eu acho que construir coletivamente caminhos vai ser bacana, né? Eu acho que o cinema, o audiovisual teve experiências assim, né? Eu acho que a São gente muito teria mais aí coesas, né? fontes para aprender, né? Porque você batalhar, cara, é assim, é uma coisa assim. Quem faz festival, quem faz qualquer evento, quem faz qualquer coisa, sabe disso. Quando você termina um, você já está começando o próximo. Você já tem que começar a trabalhar o próximo. Todo ano você É tem que quase como se fosse um desfile de escola de samba no sambódromo do Rio. E todo Quando ano você acabou tem aquilo, o cara já está pensando. e todo ano você tem que convencer todo mundo de novo. Por mais que o cara tenha sido parceiro, parece que eu não sei se é de propósito ou o que é, ou se é para te testar também, né? Você tem que ter a mesma energia de ir lá e pá, convencer de novo. Quando muda Quero ver governo, quanto que esse cara piora. quer, né? Quando muda governo, pior ainda, né? É Porque pior, né? Vocês vivem isso muito intensamente. quando você estava conseguindo um acesso na Secretaria de Cultura que já conhecia 2 ou 3, mudou todo mundo. Tu voltou e, cara. Então, assim, essa É loucura, todo né? mundo, né, Heraldo? Todo E é mundo. todo mundo mesmo. É todo mundo mesmo. Então, eu acho assim que quando você tem uma chancela, uma rede, fica mais fácil você articular o conjunto, principalmente com um certo nível de patrocinadores, né? Você com um calendário anual, com uma chancela anual de uma CNIC, você pode chegar numa Fundação Roberto Marinho, numa Fundação Itaú Cultural, você pode chegar para conversar calendários e não mais coisas individuais específicas. Não que essas coisas individuais específicas não sejam importantes, não tenham valor de acontecer como estejam acontecendo. Só que eu acho que quando você chega com uma coisa assim, ó, pô, nós temos um ano de atividade, que essas atividades geram isso, e quer dizer, tem um volume tem uma Claro. força naquilo que, né? Acho É um super poder de legal. convencimento muito maior, né? Maior, acredito. É. Heraldo, deixa eu te perguntar uma coisa, mas como é que eu acho que a gente não abordou isso? Se a gente tiver abordado, você me chama a atenção, por favor. O festival comemoraria 10 anos esse ano, né? 10 anos Esse de ano. existência, seria a 7ª edição, porque a Seria a partir de 8ª agora. 2014, 8ª 8ª, desculpa, edição. porque até 2014 ele foi anual, depois ele passou a ser bianual. Bienal, exatamente. E como é que qual é a situação dele hoje? Então, é uma situação assim, ela vinha crítica já, e com essa questão da pandemia, ela criou uma situação muito complicada para a gente. Em 2014, a gente já teve um problema de patrocínio, ele virou bianual. A gente já vinha discutindo dentro da nossa organização, as pessoas colaboravam, que manter um pique anual é um pique puxado. Principalmente porque todas as pessoas envolvidas têm outras atividades, têm ganham a vida com outras coisas, né? Então, assim, como eu te disse, a gente terminava um em agosto, quando prestava a conta, setembro, outubro já estava começando o próximo, que já estava ali há 6 meses. Então, isso demanda muito. A gente já vinha discutindo essa possibilidade de mudar, porque anualmente fica muito pesado, inclusive você conseguir patrocínio. Tem um lado negativo, que você perde um pouco o ritmo, o pique, né? As pessoas se afastam um pouco, né? As pessoas esquecem. Anualmente você cria um giro maior. Aí veio 2015 que a gente teve um problema de aprovação no FAC. Quem é produtor cultural vai saber bem disso, que a feliz, infeliz planilha do Excel nos tirou do edital. A gente cometeu um erro sem perceber, que era um erro de origem da planilha. A planilha original tinha um erro que nos levou a um erro, e a gente tentou recorrer, mas o cara falou, bom, a minha planilha tinha um erro, mas vocês tinham que ter descoberto o erro, vocês não podiam cair no erro. Enfim, a gente perdeu um edital importantíssimo, não conseguiu apoio suficiente para realizar, porque já estava toda uma programação montada. Enfim, aí a gente passou a ser bianual. E aí nós viemos em 2016,
2018, agora seria 2020. Nós estávamos, 2020, o que aconteceu? 2019, quando entrou o governo aqui do DF, ele meio que, nessa onda desse governo federal atual, ele simplesmente cancelou tudo da área de cultura. Então, nós não tivemos como acessar, nós não Nada. tivemos como ir numa coisa que a gente sempre ia. Pelo outro lado, o SESC também enfrentando muitas dificuldades, o Sistema S está muito ameaçado, né? Esse governo que entrou, ele quer ele quer reduzir o Sistema S. Então, enfim, a gente não teve acesso. Os editais que apareceram não eram suficientes. A gente chegou a escrever em 2 editais, mas que se congelaram por causa da pandemia, não saíram. Então, eu acho que esse ano muito difícil acontecer, porque ele aconteceria agora em agosto. Muito difícil, eu acho que não tem. E a gente também não se mobilizou para criar uma forma online. Assim, a gente, enfim, a gente acha que não vai fazer nenhuma atividade, mesmo que seja online. Eu vejo que, por exemplo, o Paraty está fazendo algumas coisas, já está pensando. A gente talvez deva passar esse ano e talvez mudar a biounidade dele e retomar 2019 e tal. Bom, essa é a situação do momento, entendeu? Entendi. Então, no momento, a gente Entendi. está assim, nessa grande questão. Porque a gente tá meio que num stand-by, né, de uma certa forma, mesmo já estamos em 3 meses, né, muita gente já está 3 meses, né, de isolamento social, em casa, praticamente sem sair, Uhum, e eu conheço algumas pessoas que estão realmente sem sair 100% do tempo, mas é uma coisa que é uma coisa muito nova em todos os níveis para a gente, né? exato, Inclusive exato. no nível estruturante de um festival. Então, a gente vai ter que meio que ir tateando aí esse É, novo normal que vai aparecer e esse futuro é. que está muito incerto. Novo normal que vai aparecer, né? Vamos ver esse novo normal. Exatamente. Qual é a cara dele, né? Qual é a cara dele? Ô, Exato. Heraldo, então, olha só, cara, muito obrigado. Como passou rápido a nossa conversa aqui, a gente poderia conversar muito mais, evidentemente. Sim. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Queria te agradecer muito, que eu sei que foi um pouco em cima da hora, mas acabou dando tudo certo e fluiu super bem. E muito obrigado por participar, cara. Foi realmente muito bom. Não, eu agradeço aqui em nome do festival, acho que eu posso falar assim, né, do mês da fotografia, em nome da Lente Cultural, que é o nosso coletivo, e em nome dos fotógrafos de Brasília, né, do Centro-Oeste, a gente agradece muito aí a iniciativa de vocês, acho que é super legal. Você vê, já estou aqui curiosíssimo de querer ouvir os outros colegas de festival que tiveram essa oportunidade, acho que vai ser uma coisa bem legal. E eu acho que isso é um momento importante, porque nessa retomada da rede, isso pode contribuir muito para essa discussão, entendeu? Isso que vocês estão fazendo, porque, sabe, ainda mais porque as pessoas, como estão em casa, de certa forma, a gente tem um tempo talvez um pouco melhor, maior, para ver, para se dedicar a ver. Então, acho que uma iniciativa muito bacana, parabéns e sucesso para vocês, sucesso para todos os festivais de fotografia, sucesso para a fotografia brasileira e para as artes brasileiras, né? Para a nossa cultura que vive momentos tão massacrantes, né? Mas vamos vencer, viu? Vamos Vamos vencer. ser momentos pandemônicos, né? Momentos Não deixa. pandemônicos. Então, Obrigado Heraldo, e um grande abraço para vocês todos aí, viu? tá bom, cara. Muito, muito obrigado. E aqui, relembrando a quem está nos assistindo, que as entrevistas com os diretores e as diretoras de festivais de fotografia brasileiro vão estar, a gente vai subir para o nosso canal no YouTube, canal do Ateliê Oriente, e também no canal do Instituto Luz. Em breve, a entrevista aqui do Heraldo vai estar lá também. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Um abraço grande. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.